Hora de conversar com Mônica Bergamo. Vou vender exatamente o que me entregaram aqui, ó. Mônica traz informação exclusiva sobre Brasil e Israel. Uau! Diga lá, Mônica, bom dia. Bom dia, Megali. Tá me ouvindo bem? Eu aqui tô ouvindo vocês muito mal, se vocês estão me ouvindo bem, ok. A gente tá ouvindo direitinho, sim. O Brasil, Megali, o Brasil vai aderir oficialmente à ação que a África do Sul move contra Israel na Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas. Isso é um passo muito importante, muito sério, que o Brasil dá adiante de tudo que já tinha feito em suas críticas ao que Israel está fazendo em Gaza, né? O governo sul-africano, que é sucessor do regime do apartheid, tem esse simbolismo, acusa Israel de cometer genocídio em Gaza. Então, essa informação ela foi confirmada, inclusive, pelo chanceler Mauro Vieira em uma entrevista à emissora Al Jazeera, passou despercebida no Brasil. Um diplomata afirmou para mim, eu conversei com um diplomata hoje cedo, me disse que o Itamaraty considera que Israel está deixando claro que vai continuar desprezando a diplomacia, fazendo o que bem entende contra os civis palestinos e que isso está ocorrendo não apenas em Gaza, né, onde existe o Hamas, mas também na Cisjordânia, que nunca teve nada a ver com o Hamas, palavras desse diplomata. Por isso chegou a hora de agir em outras frentes. Né? O assessor especial, o ex-chanceler Celso Amorim, já tinha afirmado à Folha de São Paulo que isso estava em estudo, mas agora o Mauro Vieira vai adiante e eu confirmei no Itamaraty que, de fato, o Brasil vai aderir a essa ação. O que o Mauro Vieira falou para a Al Jazeera? Ele falou: estamos trabalhando nisso, vocês terão essa boa notícia em muito pouco tempo. Aí ele foi questionado por que o Brasil demorou tanto. Essa ação já tem quase 2 anos e ele disse que o Brasil fez enormes esforços para tentar chamar por negociações, mas que isso não deu certo e que o desenvolvimento do que eles definem como genocídio em Gaza fez com que o Brasil tomasse agora a decisão de se juntar à África do Sul na Corte Internacional. Isso não vai passar em branco nos Estados Unidos, Megali, não vai passar em branco no governo Trump, que já está em conflito aberto com o Brasil, mas é uma posição que o Brasil decidiu tomar depois de bastante tempo, depois de quase 2 anos que essa ação já está correndo. Então, portanto, o Brasil entrando na ação, aderindo oficialmente à ação que a África do Sul move contra Israel por genocídio. Na semana passada, inclusive, a África entrou com uma nova petição na ONU, né, dizendo que Israel está elevando o conflito a uma nova e horrenda fase. Né? A gente viu aí que ontem o exército israelense matou crianças que estavam buscando água, né, em Gaza. Então, realmente, são cenas horríveis que todo o mundo tem visto e o Brasil agora aderindo. Israel nega que está violando essas regras internacionais, diz que é uma guerra contra o Hamas e diz que apenas visa o Hamas, que tenta preservar a vida dos civis. Portanto, tá aí o Brasil essa notícia, Megali. Aliás, esse episódio de ontem é lamentável, é tristíssimo, né, gente? Outros, e é né? Revoltante, né? Porque a gente passa a noticiar uma sequência de episódios do tipo e parece até não se chocar mais, mas é chocante. São 10 crianças e meio, acho que foram 47 pessoas ao todo atingidas. E Israel admite que houve um erro. Foi um erro. Um erro do míssil e aí atingiu as pessoas que estavam ali aguardando por água. Eu procurei aqui os detalhes dessa ação. Ela não está diretamente ligada, né, àquela ordem de prisão que foi emitida pelo Tribunal Penal Internacional, mas ela foi comemorada, essa ordem, pelo governo da África do Sul, que está numa espécie de vanguarda, né, das ações internacionais contra Israel. Isso não significa que a África do Sul cortou relações diplomáticas com Israel. Essa seria uma medida, enfim, talvez pudesse ocorrer mais para frente, mas houve um rebaixamento das relações internacionais, que é uma espécie de zona cinzenta, né, entre as relações normais e o corte total. O Brasil não se sabe se vai rebaixar as suas relações com Israel, mas essa é uma medida que era defendida pelo Celso Amorim. Eu me lembrei que eu tinha lido isso numa matéria recente da Folha, fui procurar e de fato tinha mesmo. É isso. Reportagem aqui da Patrícia Campos Melo. Oh, meu Deus, tá pedindo aqui senha.
Deixa eu botar a senha para falar o nome da outra repórter, porque não mais era só da Pata. E do Patrícia Ricardo Della Campos Coleta. Melo, Ricardo Della Coleta. Isso. Ele diz que, inclusive, o Brasil não deve aceitar a indicação de um novo embaixador por Israel. E isso é um rebaixamento das relações, não é ainda um rompimento das relações, né? Porque quando você rompe relações tem implicações muito mais concretas, comerciais, né? Também, né? Comerciais e tudo mais, afeta setores que não necessariamente estão nessa mesma posição. Então, o Brasil ainda não cortou relações, mas está um passo, né, Megali, de rebaixar, sim, de fato, as relações como tantos outros países já fizeram. Mas enquanto Israel tiver o suporte dos Estados Unidos, nada muda para Israel, né? Porque, enfim, não, o suporte dos Estados Unidos realmente mandando bilhões e mandando armamentos, enfim, Israel não tem assim, nenhuma razão para parar. Nenhuma razão para se preocupar. Teria várias razões, né? Inclusive internas, porque há protestos dentro de Israel contra essa guerra. Não é algo que está unindo Israel nesse momento. Mas, enquanto tiver o apoio do governo Donald Trump, do governo norte-americano, nada parará Israel. Mas é aquela coisa, tá vendo, mesmo os Estados Unidos, o maior e mais poderoso país do mundo, bom, o maior não, né? O mais poderoso país do mundo, reage à opinião pública e à pressão internacional quando essa pressão vem numa forma de tsunami. Se o número de países que tomam alguma providência ou algum tipo de medida em relação ao que está acontecendo em Gaza aumentar consideravelmente nos próximos meses, a gente pode ver algum tipo de recuo americano. Não sei. O fato é que não dá para ficar só no plano do discurso indignado e das notas, né? Se há um consenso aqui de que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, e eu que antigamente rejeitava esse termo, hoje o utilizo, é o que está acontecendo, é uma matança, é um massacre. A autoridade moral de Israel, depois dos bárbaros, cruéis e terroristas ataques do Hamas, já se foi há muito tempo, né, com essa resposta desproporcional que fez muito mais vítima o povo e a terra de Israel do que o Hamas propriamente dito. Há que se tomar ações, né, Mônica? A gente não pode aceitar que um genocídio esteja acontecendo em 2025 e ficar só no plano das palavras, né, da condenação, da indignação. Alguma coisa tem que ser feita. O Brasil decidiu fazer. Megali, e o Brasil, quer dizer, o Lula é muito veemente na condenação de Israel, né, desde sempre, falando que é um genocídio, que estão sendo mortas crianças, que estão sendo mortas mulheres. É criticado por causa disso aqui dentro, né, por setores, não por todos, mas por setores da comunidade judaica, e por outro lado é criticado por essa lentidão para fazer algo de mais concreto, né? A explicação do Mauro Vieira, eu já disse aqui, repito, foi essa, né? O Brasil buscou a mesa das negociações, buscou estimular a negociação, mas, como tantos outros países e nações, não foi ouvido.